Salmo de número 127. Assim está escrito na palavra do Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Versículo de número 2. Será inútil você levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Quantos podem dizer amém por essa palavra? São 3 palavras que descrevem a mensagem dessa noite: confie, descanse, desfrute. Confie, descanse e aprende a desfrutar. O ser humano natural, sem Deus, sem Cristo, ele é ensinado que ele pode, ele conquista, ele faz. Então ele é naturalmente ensinado a fazer isso, a pensar assim: eu posso, eu faço, eu conquisto. É uma vida, é um pensamento centrado no eu, centrado nas suas habilidades, centrado na sua capacidade, centrado na sua força. Eu posso, eu faço, eu conquisto. Então a gente ingressa na carreira profissional dizendo: eu vou fazer. A gente ingressa no casamento dizendo: eu vou ser feliz, eu vou construir a casa. E aí a gente começa a nossa caminhada de fé, lutando contra o pecado, muitas vezes na força do nosso braço. Quem nunca conversou com alguém que tem algum vício, tem algum problema, e ele diz assim: quando eu quiser eu, o que é isso? Eu posso, eu faço, eu tenho controle. Veja, irmãos, essa é uma ideia de que quanto maior a sua força, maior a sua capacidade, melhores serão os seus resultados. Mas atenção ao que eu vou dizer. Confiar na força do seu braço, confiar na sua habilidade, confiar na sua capacidade para construir um sonho, para construir uma família, não é impossível. Sim ou não? A gente conhece pessoas que são ímpias e que venceram. Sim ou não, gente? Me ajuda a pregar aí. Sim. Então não é impossível, mas a gente precisa entender uma coisa: se tornará cansativo, limitado e frágil. Ô gente, tem muitas pessoas que estão construindo, tem muitas pessoas que estão conquistando, mas muitas delas estão perdendo a alegria. O cara sai do 0, vai ao 1.000.000, mas perde a sua alegria, perde a sua paz, perde o prazer e a capacidade de viver e desfrutar do que alcançou. Por quê? Porque se torna cansativo manter aquilo que você mesmo conquistou. Conheço muitas pessoas que enriqueceram, ganharam muito dinheiro, mas agora perdem a sua paz porque sempre pensam que quem se aproxima deles talvez tenha algum outro interesse que não seja nele mesmo. Então se torna cansativo. Você fica preocupado se as pessoas não querem se aproveitar de você. Não é impossível, mas é cansativo.
Tem muita gente perdendo a alegria porque, ainda que tenha alcançado algo, avançado, conquistado, essa pessoa não chegou onde gostaria de chegar. Você conhece alguém que, por mais que ele já tenha crescido, ele diz assim: eu não cheguei onde eu gostaria de chegar. Por quê? Porque baseou na sua força, naquilo que ele sabe. E aí, por mais que ele tenha conquistado, se torna frustrante. Tem gente que perde a alegria porque se preocupa mais em defender do que em desfrutar. De que adianta, irmãos? De que adianta nós conquistarmos muito e não tivermos paz para sentar à mesa com os nossos filhos? Parabéns pelo 22:6. Não sentar à mesa com os filhos, ler a Bíblia com eles e ensiná-los a amar e se apaixonar por Cristo. Eu posso pregar para uma multidão, e Deus tem me despertado nesses últimos dias que algo na igreja vai acontecer. Nós poderemos um dia nos reunirmos num número muito maior, mas de que adianta, e digo isso de coração aberto para vocês, de que adianta nós crescermos, nós alcançarmos um monte de gente, se o preço disso será a perda da minha paz e às vezes da minha própria família? Eu não tiver mais tempo para sentar com as minhas filhas, ler a Bíblia, explicar a palavra de Deus para elas, pastorear a minha casa, porque você, marido, é o pastor da sua família. Quem está comigo diz amém. Cansativo, limitado, frágil. É por isso que o texto diz: em vão edifica, em vão vigia, em vão fazem isso. Por quê? Porque estão baseando a vida deles na sua própria força. Há um texto que eu gostaria que você abrisse junto comigo, é talvez o último texto que eu vou pedir para você abrir nessa noite, Jeremias 17:15. Jeremias 17:15 está escrito assim, na tradução, eu não me lembro qual é, eu acho que é a Revista Almeida Atualizada. Maldito o homem que confia no homem e coloca no seu braço, na sua força, a sua esperança. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:15. Sangue de Jesus tem poder. Ajuda aí. Não pode ser esse texto não, gente. Tira da tela. Confia em mim. Dá um Google aí, pesquisa aí. Maldito o homem que confia. 17:5, obrigado Bianca, 17:5. Maldito o homem que confia no homem e coloca a sua esperança, faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Nós lemos esse texto de uma forma equivocada. A maioria de nós foi ensinado assim, ó: maldito o homem que confia no homem. Maldito é o homem, Fábio, que confia no homem, o William. Então a gente foi ensinado que a gente não deve confiar nas pessoas. E aí quando a gente é traído, quando a gente é ferido, a gente diz, a Bíblia já diz, maldito o homem que confia no homem. Mas a Bíblia que fala isso, também fala que nós devemos nos ajudar, existem mandamentos mútuos, e a Bíblia, o princípio básico da hermenêutica, o princípio mais, e eu posso falar para vocês que eu fui professor desse negócio aí,
A Bíblia se explica por si mesma e a Bíblia não se contradiz. Então, se a Bíblia que nos ensina a amar as pessoas, que a Bíblia que nos ensina a ajudar uns aos outros, como é que você vai ajudar alguém que você não confia? Então o que o texto está dizendo não é maldito o homem que confia no homem, no sentido de eu não posso confiar no William. É maldito o homem que confia no próprio homem e coloca na força da sua sabedoria, do seu poder, daquilo que ele sabe, a sua esperança, porque ele vai se afastar do Senhor. Por isso que quando a gente constrói algo baseados na nossa própria força, nós pegamos o caminho mais difícil para construir algo. Por isso que quando a gente tenta vencer o pecado, baseados na nossa própria força, a gente pega o caminho mais difícil. A vida cristã torna-se pesada. E é por isso que tem muita gente cansada. Quando a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão, voarão como águias. Ah, meu irmão, não sei você, mas a minha esperança está em Deus, a minha confiança está no Senhor, a minha fé está depositada em Cristo Jesus, aleluia! Veja, agora eu parto para a próxima parte da mensagem. Mostrei para vocês algo, e eu gostaria de ir para o segundo momento da nossa mensagem. Nosso maior desafio é descansar em Deus, porque não é natural descansar em Deus. Não é do humano, não é da humanidade descansar em Deus. A nós pertence o controle. Quem é que gosta do controle? Não da televisão. Da televisão nós gostamos também, aleluia, é nosso, ninguém pega. Mas a gente gosta de controlar. A gente gosta de ter as coisas sob controle, sob governo. Eu não sei você, mas quando as coisas desandam, eu me sinto muito mal. Porque é da nossa natureza querer controlar. Então, confiar em Deus, descansar em Deus, não é natural. E este é o nosso maior desafio. Por quê? A Bíblia diz no Salmo 127 que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aleluia. Vira para o seu irmão e diz para ele: vamos descansar em Deus. Seus amados Ele dá enquanto dorme, não é ficar deitado em casa. Ei, deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Se você quer vencer na vida, você precisa aprender a equilibrar o seu esforço com a sua dependência de Deus. Pode aplaudir, pode aplaudir. Gente, descanso não é para quem quer. Quem quer descansar aí? Quem está cansado quer descansar? Levanta a mão, está com medo já? Descanso não é para quem quer. Todo mundo quer descansar. Você conversa com as pessoas, a palavra que mais está na boca delas hoje: estou cansado. Estou cansado. Fala mesmo. Descanso não é para quem quer, descanso é para quem aprende a confiar em Deus. Tem muita gente que dorme, mas não descansa.
dorme, a sua alma fica agitada, dorme e sonha que corre, dorme e sonha que luta com leões, dorme, parece que está num ringue de boxe, e quando acorda diz: meu Deus, parece que eu lutei a noite inteira. Você conhece gente assim? O cara já acorda na segunda-feira dizendo: meu Deus. Porque descanso não tem a ver com cansaço. Descanso tem a ver com confiança em Deus. A Bíblia diz: Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. A quem temerei? A quem temerei? A Bíblia diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Deus. O que a gente mais vive nesses dias são tempos de insegurança. São tempos que promovem, sim, de verdade, medo. A gente está vivendo um tempo que a gente não sabe para onde o barco vai, a gente está assustado, você conversa com um, conversa com outro, e esse texto é para esse momento. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Confia, descansa nele, espera em Deus. O salmista diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Qual é o vale que ele passa? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua presença está comigo, e se tu estás comigo, eu não temerei. Eu não sei você, mas o Evangelho me empolga demais, irmãos. Confiar em Deus. Confiar em Deus, eu estou partindo para a conclusão da mensagem. Faz com que o fardo se torne leve. Veja, confiar em Deus faz com que o fardo se torne leve. Este foi o convite da graça feito por Jesus. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus estava conversando com gente que confiava. Jesus estava conversando com gente que estava tentando construir, estava tentando se encontrar com Deus. Jesus está conversando com gente que já estava cansada de promessas que não seriam cumpridas, de palavras que não poderiam ser realizadas, cansadas, quem sabe, de profecias, cansadas de um monte de coisa, cansadas do peso que a religião impunha sobre eles, das mediações feitas pelos homens. E Jesus chega para eles e diz: ei, eu quero tirar todo esse fardo da vida de vocês. Por isso, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, vocês querem se encontrar com Deus, mas se tornou pesado demais, se tornou difícil demais, venham até mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo e o meu fardo são leve. Jesus faz a vida se tornar mais leve. Confie em Deus, porque confiar em Deus te fará chegar aonde você nunca imaginou chegar. Alguém entendeu?
Irmãos, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei viver algumas coisas que eu vivi, nem nos meus sonhos mais audaciosos eu imaginei sentar com pessoas com quem eu sentei, nem nos meus projetos mais alucinados e audaciosos eu imaginei viver o que eu vivi. Mas por quê? Quando você confia em Deus, Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto você pede, pensa ou imagina. Foi Ele quem te colocou lá, foi Ele quem te deu sabedoria para chegar lá, foi Ele quem abriu as portas, foi Ele quem te conectou, foi Ele quem desenhou a estratégia. Tudo veio dEle e é para a glória dEle. Quando você aprende a confiar em Deus, o fardo se torna leve. Quando você aprende a confiar em Deus, você chegará muito além do que você já imaginou um dia chegar. Quando você aprende a confiar em Deus, você descobrirá que aquilo que Ele te dá é duradouro. É duradouro. E essa é uma frase que eu aprendi com um amigo, o bispo Júlio Vertulo. Se vocês colocarem na internet, vocês dão crédito para ele, não para mim. Tudo que ele faz, tudo aquilo que ele dá é duradouro, porque é Ele quem sustenta. Você não entendeu? Os seus filhos são a herança do Senhor. Eles podem ter dado uma volta, mas eles voltarão. O seu casamento é um projeto de Deus. Ele pode passar por uma crise, mas o Senhor os fará sair dessa crise, porque aquilo que você entrega na mão dele, e é Ele quem gera, Ele mesmo sustenta. Sabe por que a igreja venceu os séculos e os séculos? Sabe por que a igreja venceu Nero? Sabe por que a igreja venceu Dominiciano? Sabe por que a igreja venceu a idade das trevas? Sabe por que a igreja venceu épocas em que quiseram queimar as Bíblias? Sabe por que a igreja venceu as trevas? E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja não é uma realidade humana, a igreja é uma realidade dos céus. Deus formou, aquilo que Ele faz, Ele vai sustentar, e não tem ninguém que vai destruir a igreja. Por isso, nessa noite, quero pedir para você descansar em Deus. Quero convidar você a descansar no Senhor. Queria chamar o ministério de louvor para vir aqui hoje à noite, por favor. E eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. Eu sei que Ele está aqui. Quem tem salmos, expresse salmos. Quem tem gratidão, expresse gratidão. Se há palavras de louvor nos seus lábios, expresse louvores ao Senhor. Eu quero convidar você que está cansado, preste atenção nisso. Você tem lutado, mas tem se cansado.
Você até coloca um alvo na sua vida: eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Mas aí o tempo passa e você fica cansado. Eu quero te convidar para você descansar em Deus. Não levar na força do seu braço, mas aprender a desfrutar da companhia de Jesus. Desfrutar da vida que Ele tem te dado. Você até tem avançado, mas a um preço muito alto. O preço que você tem pagado é muito alto. Você perdeu a paz. Quem sabe você perdeu a alegria. A Bíblia toda, meus irmãos, é um convite ao descanso. Eu não sei se você já percebeu isso, mas a Bíblia toda é um convite ao descanso. Em Gênesis você vai ver Deus fazendo todas as coisas. Deus constrói, forma, cria tudo. E quando Deus termina a criação, o próximo versículo é Deus chamando Adão para descansar. Deus chamando Adão para descansar. Quando Jesus nos chama, e esse é o convite que eu falei para vocês, Ele nos chama para descansar. Vinde a mim todos vocês que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês encontrarão em mim descanso. A promessa da eternidade, guarde isso no seu coração, a promessa da eternidade é chamada pelo autor aos Hebreus de Shabat. Resta ainda um Shabat, resta ainda um descanso. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus está chamando o ser humano não para viver na força do seu braço, mas para aprender a confiar nele. Confiando nele, encontre descanso. Descansando, aprenda a desfrutar de uma vida melhor. E eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente, para que você possa encontrar um lugar de confiança em Deus, para que você possa encontrar um lugar de descanso em Deus, e para que você possa encontrar um lugar onde você desfruta de uma vida muito melhor que Deus tem para você, uma vida abundante, uma vida plena. Aleluia. Queria que você se colocasse em pé. O Ministério de Louvor vai entoar mais uma canção. E eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente. Eu sei, irmão, que você está cansado, porque eu converso com as pessoas e o que elas mais estão é cansadas. Vem aqui à frente e nós vamos orar por você, enquanto nós adoramos a Deus. Pode puxar, Dama.